professora Aline Camacho, estou aqui para mais uma aula do Rio Educa na TV. Agora vou me autodescrever. Tenho um cabelo com mechas loiras, na altura dos ombros, tenho olhos castanhos, sou branca e estou vestindo uma blusa branca e um casaco preto. Vamos começar a aula? Então, levanta do sofá e bora aprender. O tema da nossa aula de hoje é texto para quê? Ao longo de nossa vida, temos contato com diversos tipos de texto, sejam verbais ou não verbais, e cada um deles possui uma finalidade, e por isso são destinados a alguém ou a um determinado público para desempenhar a função pelo qual foi escrito. Alguns textos narram, outros relatam algo que aconteceu, há também a reescrita e a argumentação, entre outros. Esses textos que exercem uma função social ocorrem em situações cotidianas de comunicação com uma intenção comunicativa. E esses textos podem ser romance, conto, novela, crônica, notícia, fábula, poema, resenha e tantos mais. Cada texto, independente do tipo, tem por objetivo causar um determinado efeito no interlocutor. Vamos ver alguns exemplos para entendermos melhor? Nas lendas, a Yara é retratada como uma linda mulher que atraía os homens com sua beleza e com sua voz. Disse que quem ouvia o seu canto acabava enfeitiçado. Em muitas histórias, ela aparece para os jovens, bravos e fortes guerreiros, encantando-os e levando-os para o fundo do rio. Algumas versões contam que, ali, eles vivem para sempre como seus companheiros, outras que acabam sumindo, para nunca mais voltar. Percebam que esse texto não conta a história em detalhes, tanto que no segundo parágrafo aparece a expressão "em muitas histórias", e no terceiro parágrafo a expressão "algumas versões", ou seja, este texto é um resumo que apresenta a ideia central da lenda de Yara. Mesmo que existam versões diferentes, a ideia principal não muda. Agora vamos observar um anúncio da Multirio. Aqui nós temos uma propaganda. Reparem os elementos não verbais, ou seja, as imagens. Temos lâmpada astronauta, régua, caderno, um celular com o aplicativo Rio Educa em casa e o contorno de um ratinho muito conhecido. Agora, vamos analisar a linguagem verbal. Olimpíada Carioca de Matemática. Ao centro nós temos: quer conhecer a NASA e a Disney? E depois, inscrições abertas no aplicativo Rio Educa em casa. Então, depois de tudo isso, qual é a finalidade dessa propaganda? É nos informar que as inscrições para a Olimpíada Carioca de Matemática estão abertas, que haverá premiação e também um local onde é possível se inscrever. E é interessante notar que cada parte escrita possui cor, tamanho e formato diferentes. Isso chama a nossa atenção. Por exemplo, as palavras NASA e Disney são essas duas palavras que a gente enxerga de longe, assim como a imagem do astronauta. Esses elementos chamam a nossa atenção e faz com que tenhamos curiosidade em ver qual é o chamado da propaganda. Analisando o anúncio, percebemos que o seu intuito é de convencimento, ou seja, fazer com que as pessoas participem do concurso com a intenção de ganhar conhecimento, embora exista um prêmio. Mas o prêmio é um incentivo à participação e não o mais importante. Em outros tipos de propaganda, podemos perceber que a linguagem conotativa é utilizada, ou seja, uma linguagem apelativa, onde palavras ganham outro significado em determinada situação. Há também a ironia e também o humor, o que podem trazer sucesso para a propaganda. A linguagem informal é outra auxiliar na construção de textos desse tipo, pois é a linguagem mais próxima da realidade das pessoas. Vamos agora ao cartaz. Vamos observar qual é a sua finalidade. Cartaz tem por finalidade transmitir uma mensagem de forma clara e objetiva para facilitar a compreensão no momento da leitura. Reparem que a caneca e a frase em amarelo ficam em destaque. No caso desse cartaz, o objetivo é divulgar as canecas feitas com material ecológico que serão distribuídas e deverão ser usadas no lugar dos descartáveis, uma prática sustentável, diminuindo a quantidade de lixo. Agora eu quero saber uma coisa. Por acaso você já parou para pensar para que serve uma capa de revista? Será que é só para enfeitar? Vamos descobrir? Texto jornalístico, capa de revista. Sua função é apresentar o conteúdo da revista. Para isso, eu trouxe algumas perguntinhas para a gente fazer uma análise.
Aqui temos a capa da revista Qual é, que eu adoro e está disponível no aplicativo Reeduca em Casa. Nesse caso, temos parte de um texto jornalístico, ou seja, a capa de uma revista. Eu separei algumas perguntas para ficar mais fácil identificar os elementos da capa. Qual é a revista? O nome está na parte de cima, no canto esquerdo, com letras coloridas. Revista Qual é, para crianças que querem saber de tudo. Abaixo, vemos a edição, que é 25, e o período de publicação. A próxima pergunta é: qual é a imagem principal? É uma menina jogando bola. E qual é a chamada principal? A chamada é aquilo que chamamos de manchete, ou seja, está escrita em rosa e amarelo. O lugar dela é onde ela quiser. E o subtítulo? É esse texto com letra menor, logo abaixo do título. É um resumo da reportagem. Então, analisando o subtítulo, podemos deduzir que a matéria fala sobre o fato de meninas fazerem as mesmas coisas que os meninos sem problema algum. Eu, inclusive, já fiz uma aula para vocês falando sobre a história do trabalho e mostrei que antigamente as mulheres não podiam seguir algumas profissões que eram consideradas coisas de homem, como, por exemplo, ser compositora, cantora. Jogadora de futebol, nem pensar. Isso precisa mudar cada vez mais, vocês não acham? Então vamos para o próximo exemplo. Reportagem. Esse é um texto informativo que tem a finalidade de informar, ou seja, serve para transmitir de forma detalhada determinada informação e pode também formar opinião. Essa reportagem da Multirio fala sobre os novos personagens que aparecem no material didático de estudantes e de professores. E agora, as tirinhas que eu tanto amo, assim como a personagem Mafalda. As tirinhas são gêneros textuais que circulam socialmente e, no caso da Mafalda, as histórias fazem uma crítica à política e ao descaso com o meio ambiente. A finalidade das tirinhas, na maioria das vezes, é tratar de assuntos importantes de forma engraçada, nos fazendo refletir. Eu não sou muito boa em contar piada e charada. Ninguém acha graça, mas mesmo assim eu trouxe uma charada para vocês. Vamos ver? O que a lua disse ao sol? Nossa, você é tão grande e ainda não te deixam sair à noite? As charadas têm por finalidade nos fazer pensar, refletir, associar ideias e também palavras de uma forma divertida. E agora o último exemplo. Vou apresentá-lo a vocês de uma forma diferente dos outros. Você aí de casa terá que acertar as respostas do que eu vou perguntar. Então, de olho na imagem. Que tipo de texto é esse? Letra A, propaganda. B, convite. C, capa de revista. E D, charada. Se você respondeu letra B, convite, muito bem, você acertou. Reparem nos elementos da imagem na linguagem verbal. Temos, por exemplo, o nome da criança, a idade, o endereço. Esse endereço aí não existe, hein, gente? E a frase convidando para passar uma tarde. A linguagem não verbal mostra elementos como o chapéu de aniversário, o balão e o presente. Agora vamos para a próxima pergunta. Qual é a finalidade desse texto? Para que esse texto serve? Letra A. Serve para convocar um grupo ou uma pessoa a participar de um evento, reunião, festa e outros, ou serve para avisar a um grupo de pessoas que não é necessário comparecer ao evento? Esse está muito fácil, né, gente? E aí, pensaram? Se você respondeu letra A, acertou. O convite serve para convocar um grupo ou uma pessoa para um evento, uma reunião. No caso desse convite, está convidando para o aniversário de 1 ano da Maria Flor. Então, a aula de hoje mostrou que os textos existem para uma determinada finalidade, seja para dar um aviso, narrar um fato, descrever um acontecimento e que para cada ação tem um público-alvo. Nossa aula está terminando, mas antes de ir embora, deixo um desafio para vocês. Que tal criar um cartaz anunciando as aulas do Reeduca na TV? Pense numa frase dessas que não saem da cabeça. Não se esqueça de usar a linguagem verbal e a linguagem não verbal em sua propaganda. E a nossa aula termina aqui. Adorei estar com vocês e espero que você tenha gostado. Cuidem-se e até a próxima. Tchau, tchau!